Eu queria deixar com os irmãos, uma reflexão bíblica nesta noite, considerando o aniversário de vocês, um texto de que nos ensina que para uma igreja ser vitoriosa, triunfante, ela precisa ter Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor vem novamente por meio do profeta: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Você pode dizer amém, irmãos? Deus em primeiro lugar. Não é fácil, não é? Para nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo. A nossa fraqueza, nosso velho homem sempre terá uma demanda com isso. É uma luta diária, constante. Nós colocarmos aquele que é tudo para nós, que fez tudo por nós, em primeiro lugar. É incrível, mas é assim. Parece que as pessoas que nós mais amamos são às vezes as pessoas que mais nós negligenciamos, menos damos atenção, assistência e presença. Com Deus não é diferente. Deus em primeiro lugar. Deus vai usar o profeta Ageu, irmãos, através dessa profecia curta, mas muito importante para nós. A profecia bíblica, para mim, é como uma pedra atirada sobre as águas, que vai criando aquelas ondas. Você joga uma pedra assim, ela vai batendo, vai criando aquelas ondas, e a pedra vai sempre batendo na ponta das ondas. Vamos ver que ponta nessa noite está solta, para que o Senhor Deus possa bater, tocar e trazer cura e trazer solução e vitória para todos nós. O profeta Ageu, o seu nome significa festa, minha festa. Ele deve ter nascido num dia de alguma festa judaica. O povo de Deus sempre teve muitas festas. Quem sabe ele nasceu num dia de festa e a mãe olhou para ele: vou chamar você de minha festa, judeu, não é? Os pais esperam que os filhos sempre sejam festa, mas às vezes os filhos não dão muita festa não, né, irmão? Tem alguns probleminhas, né? Filho não é só festa não, quem tem aqui sabe disso, né? É bênção, mas não é só festa não. Mas uma mulher olhou para aquele menino, achou que ele tinha cara de festa, e por onde ele passava, ou festinha, ele tinha um apelido assim bem gostoso: minha festa, minha festa. Quem sabe também por causa do seu ministério. Geralmente, quando a gente quer conhecer na Bíblia o conteúdo de um livro, o ministério de algum profeta, a gente já descobre logo no nome dele. No nome do profeta está relacionado o ministério dele, a função dele naquele momento da história. Ele é festa porque ele vai
ajudar o povo a reconstruir o templo, e com isto o povo de Deus volta então às celebrações das festas religiosas dos israelitas. E que Deus possa abençoar muito você, que você seja motivo de festa para esta igreja, que você seja um Ageu neste lugar, alguém que promova a festa, alguém que traga a alegria, alguém que promova encantamento na casa de Deus, na obra de Deus. Aleluia! Você pode dizer amém, meus irmãos? Jesus está para voltar, não há tempo mais para causarmos tristezas no coração de ninguém, muito menos daqueles irmãos que estão conosco. Seja festa, seja alegria onde você está. O contexto desse livro, ele está vinculado a Esdras. Ele é um dos profetas pós-exílicos, e lá no livro de Esdras, capítulo 5, tem algumas coisas interessantes para todos nós. Diz o texto sagrado: os profetas Ageu e Zacarias profetizaram, cujo espírito estava com eles. Só pode profetizar quem tem o espírito, só pode falar em nome de Deus quem tem espírito, o espírito do Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia! Porque quem profetiza no nome do Senhor não traz à igreja suas próprias interpretações e sensações. Quem profetiza no Espírito traz à igreja o que está no coração de Deus. Aleluia! E diz o texto bíblico que eles começaram a edificar a casa de Deus, e os reveridos profetas os ajudavam. Quem está cheio do Espírito Santo profetiza a igreja e ajuda a igreja, porque tem uns crentes tão abençoados, tão cheios do Espírito Santo, que só atrapalha. Eu não consigo entender isso, né? É uma coisa que não combina, uma coisa que não dá liga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não ajudar o povo de Deus. É tão cheio que não ajuda. Fica isolado. É tão cheio que se isola. Eu tenho saudade de profetas que andam no meio do povo, irmão. Você pode dizer amém? Convive com a igreja, que estão no corpo, aleluia! Que vive com a gente, que come com a gente, que anda com a gente, que sente com a gente, que está com a gente. Gente cheia do Espírito Santo profetiza, traz alegria à igreja, ajuda a igreja, está no meio da igreja. E eles ajudavam o povo de Deus. O povo de Deus tinha voltado do exílio mais ou menos 42 mil pessoas, e eram pessoas simples, não de muitos recursos financeiros, e logo eles iniciaram a reconstrução do templo, com o lançamento dos seus alicerces, mas logo em seguida também veio a oposição, especialmente a oposição interna e externa. A externa, a oposição dos samaritanos. E eles estavam ali para animar o povo, para fortalecer o povo, Quem é cheio de Espírito Santo fortalece a igreja, traz esperança, traz vigor para a igreja em momentos de reconstrução de coisas. Sempre assim, é sempre assim, meus irmãos. E seguiu-se uma parada muito grande, houve então essa perseguição, e o povo cai num desânimo quase que total, quase que completo, diante das dificuldades. E diz o texto sagrado que eles voltam para os seus interesses pessoais, texto que eu li para vocês, para a gente iniciar essa reflexão bíblica. E eles começaram a plantar, a colher e a construir suas próprias casas. Isso durou cerca de 14 anos. Eles viveram 14 anos fora do propósito de Deus, o propósito que os trouxe de volta. É muito ruim, é muita perca de tempo viver fora dos propósitos de Deus e só pensar em nós mesmos. Coisas boas, plantar, colher e construir, coisas boas, coisas até necessárias, mas há um propósito maior em nós estarmos aqui, que é o reino de Deus, que é colocar Deus e seus propósitos em primeiro lugar. Aleluia! Será que eu estou falando a alguém aqui que está fora do propósito de Deus já há alguns anos? Será que eu estou
falando com alguém? Será que o profeta Ageu está falando? Será que a Escritura está falando? Com alguém nesta noite que já está há alguns anos fora do propósito de Deus, só plantando, só colhendo, só construindo, só indo e vindo, e Deus nada? Nesta noite, que o Espírito Santo tenha um encontro com você, aleluia! Que a mensagem do profeta Ageu chegue ao seu coração e diga para você: filho, filha, eu em primeiro lugar, aleluia. Deus, irmãos, operou através desse profeta Ageu, nesse momento de dificuldade dos judeus, e ele trouxe então a sua palavra. Ele vai falar com o povo, ele vai dar algumas soluções, alguns caminhos para o povo voltar ao propósito de Deus na vida deles. Então vamos aproveitar esse momento histórico de Israel e aprender. A Bíblia é um livro histórico, não podemos só ficar no contexto histórico, mas nós devemos aprender com a história, irmãos. O presente não pode ser entendido isolado do ontem, não pode. Contudo, precisamos ver o que Deus tem para nós agora. O presente não pode ser entendido isolado do ontem, principalmente porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é imediatista, onde, meus irmãos, não há ideal superior, não há valores superiores, não há alicerces quase que em nada do que a gente fala e constrói. Então nós precisamos voltar ao passado, voltar a fazer essas leituras da Bíblia e trazer esses textos para nós hoje, trazê-los à nossa vida, porque a palavra é vida. O nosso Deus não foi um Deus que falou, o nosso Deus continua falando, aleluia. Nosso Deus não foi um Deus que fez, continua fazendo. Nosso Deus não foi um Deus que agiu, continua agindo, aleluia. Continua agindo, continua falando, continua operando. Mas, meus irmãos, a nossa sociedade é uma sociedade imediatista, sem ideal superior, sem valores. Por isso, cada vez mais, a nossa sociedade é como cana agitada pelo vento. Cana agitada pelo vento. Não é como João Batista, de um caráter íntegro, de uma firmeza inabalável, que mesmo na dúvida, mesmo com circunstâncias de medo, permanece firme e diz que é amigo do noivo, que serve o noivo e que está ao lado do noivo, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dizer amém? Aleluia. 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 Não é que Cristo cresça mais e que eu cresça um pouco, não. É que eu diminua sempre e que Cristo cresça. Nós temos uma geração de canas agitadas pelo vento, sem fibra, sem esperança também. Uma geração que não sabe para onde ir, não sabe onde segurar. Mas nessa noite o Senhor pode nos abençoar, aleluia, e nos ajudar. Ele está voltando do exílio, ele é um profeta pós-exílio. Pastor Eugênio Peterson, ele diz que essa experiência de exílio e pós-exílio é traumática, é terrível, porque todos nós passamos por momentos assim. Todos nós vivemos situações assim. Embora você talvez nunca saiu sequer da sua rua, nunca saiu sequer do seu estado, do seu país, nunca viveu longe como Israel vivia, de quando em quando em exílios, e longe da pátria, longe de suas tradições, de seus costumes, de sua cultura. Mas, meus irmãos, às vezes a gente também se distancia a um exílio pessoal, um exílio emocional, um exílio espiritual, um exílio teológico, que
se não for bem compreendido e tratado, altera toda a nossa vida, destrói todos os nossos sonhos e nos arrastam para longe dos propósitos de Deus, porque geralmente quando a gente está num exílio espiritual, ou emocional, ou geográfico, nós perguntamos: quem eu sou? Qual a minha identidade? O que estou fazendo por aqui? Por que eu estou distante daquilo que me formou, que me criou, que me deu identidade, daquilo que me fez ser o que sou, ou errado ou certo, mas fez. O exílio de Israel é uma representação extrema e violenta de que todos nós, de tempo em tempos, experimentamos esses sentimentos, estas situações no nosso coração, no nosso íntimo. Repito, mesmo que não tenhamos mudado de rua, de cidade, sequer de bairro aonde a gente foi criado, mas nós enfrentamos alguns exílios. O primeiro exílio que nós enfrentamos é quando nascemos e a gente começa uma vida fora de um ambiente estranho, que é fora da barriga da mãe. Aqui dentro está protegido, né? Está amparado, saiu, a coisa começa, tem contato real com esse mundo jaz no maligno. Somos exilados novamente com pouca idade, somos enviados para um mundo terrível, hoje mais terrível ainda, chamado escola, chamado universidade, chamado faculdade. Novinho, 17, 18 anos, já estamos na mão de educadores, de gente que pensa, eu não sei o que eles pensam, mas o que eles pensam, pensa. Meus irmãos, estamos lá, é um exílio, sair da casa do Pai, coberto, protegido, estou em contato com gente, com suas filosofias, com suas interpretações, com seus entendimentos das coisas que não tem nada a ver com os meus valores. Novamente enfrentamos exílios como somos enviados para o mundo do trabalho, esse mundo cruel, competitivo, injusto e muitas vezes desonesto, mas somos lá, você é jogado nessa competição. Você está longe da família, você vai, se forma em alguma coisa, vai trabalhar lá no norte, vai trabalhar num país nosso é enorme, dimensão continental, você anda 3, 4 mil quilômetros dentro do seu próprio país, vai trabalhar não sei na onde, fazer o quê? É um exílio, irmãos. E enfim, irmãos, essas coisas vão se repetindo. Eu me sinto às vezes exilado com essas mudanças que há na sociedade, mudanças no governo, mudanças econômicas. Se levanta, você amanhece, dorme rico, amanhece pobre, uma loucura. Você dorme com um emprego, no outro dia você vai amanhecer, não tem mais um emprego, gente. Você tem uma classificação, daqui a pouco não tem mais. É uma coisa absurda, não é? Os nossos valores vão se repetindo também nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. Você se apega a alguém, você dá o seu coração para alguém, você se entrega a alguém, confia em alguém, talvez a parte mais profunda do seu ser, seu coração, seus segredos, sua psique, e de repente isso tudo é detonado, é jogado fora, e você tem um exílio emocional muito grande nos seus relacionamentos. Enfim, diz o texto bíblico, o Novo Testamento, que somos forasteiros em terra estranha, estamos longe do nosso lar o tempo todo, longe do lar, longe da nossa casa. E se isso não for resolvido à luz da palavra de Deus, se isso não for resolvido à luz da cruz de Cristo, se isso não for resolvido à luz da pessoa de Jesus, que passou por todos esses exilamentos,
O Senhor Jesus sabe o que é isso. Ele viveu todas essas tensões, não há sentimentos, não há emoções positivas ou negativas que o homem, Cristo, não tenha sentido, passado. A gente tem que passar tudo isso por Ele, para que essas coisas possam ser curadas, para que essas coisas tornem-se positivas e não negativas, não destrutivas na nossa vida. Tudo isso o Ageu está vivendo, tudo isso o povo está vivendo. E o povo está meio perdido. Vamos pensar nisso, meus irmãos. E o profeta começa a dizer: assim diz o Senhor, veja onde os vossos caminhos os levam. Uma outra versão diz: considerai os vossos caminhos. Aqui é Deus pedindo para você pensar. É um absurdo a divindade querer ouvir os meus pensamentos. Aquele que sabe tudo querer ouvir o que eu penso. É uma coisa tremenda, irmãos. Deus está perguntando para você nesta noite: considerai o teu caminho, pense no que você está fazendo. Deus está pedindo para o seu povo pensar. Deus está pedindo para o seu povo pensar. Você que está aqui nessa noite, moço, moça, pense, à luz da palavra, pense. Deus está dizendo: pense, considerai os vossos caminhos. Para mim esse é o texto, o verso mais rico do profeta. Deus pedindo para o homem pensar. O ser que conhece o meu pensamento antes deles existir, pede para mim pensar, mas nós não estamos pensando. Existem algumas coisas que estão impedindo os crentes de pensar. Os métodos. As pessoas querem vestir um método na gente para não pensar. Um método, enfia na gente um método para não pensar. Para não pensar. Líderes fora da vontade de Deus, pessoas que gostam de conduzir o povo fora da palavra, para o povo não pensar. Meus irmãos, nós temos o direito de pensar, a liberdade de pensar, a liberdade de pensar. Você pode dizer amém? Aleluia! Pense, irmão, aleluia. Pense, pensa, pare e pensa, aleluia. A reforma conquistou isso para a gente, a liberdade para pensar. Tá bom? Não deixe ninguém tirar o seu direito de pensar. Pense. Nós somos crentes, temos a mente de Cristo, temos a palavra, podemos pensar de uma forma linda sobre as coisas dessa vida. Você pode dizer amém? Aleluia! Vamos pensar, irmãos. Chegamos até aqui. Como nós estamos até aqui com o profeta? Como estamos nessa história, nesse enredo, dessa narrativa, que é a maneira preferida do Espírito Santo dar lições espirituais para a gente? Como você está andando nessa narrativa? Já pensou? Já analisou? O problema desse povo nesse momento, o problema dos judeus nesse texto, é a prioridade errada. O povo estava vivendo 14 anos, uma prioridade errada. O povo tinha o problema com prioridades. E Deus fala no profeta, o texto que eu li: é tempo de vós habitardes em casas bonitas, em casas arrumadas. É tempo disso. E a minha casa, e o meu propósito, enquanto minha casa permanece em ruína. Irmãos, nós fazemos isso o tempo todo. Dê uma olhada na sua agenda, dê uma olhada na sua atividade, e nós veremos, você verá, nós veremos que há muita coisa ocupando a nossa vida.
e não Deus. Há muita coisa anotada na nossa agenda, há muita coisa ocupando, sendo prioridade na nossa vida, quando há um propósito definido para a gente em estar aqui. Há um propósito para vocês, 48 anos, quase meio século, é tempo para chuchu, irmãos. Se bem que eu não sei para que serve chuchu, mas o povo fala, né? Tempo para chuchu, né? Meus irmãos, prioridade, aonde estão as nossas prioridades? E há uma coisa muito sutil que está roubando, que está tirando o foco da verdadeira prioridade, que é Deus, seus propósitos, que é Cristo, sua igreja, evidentemente família, etc. Estou focando aqui no texto, né, irmãos? A questão é o entretenimento. O entretenimento está absorvendo muito a nossa vida, está tomando muito tempo, e estamos esquecendo daquilo que realmente Deus tem para a vida da gente. Deus em primeiro lugar. E com isso, pelo fato de eles e nós não termos Deus em primeiro lugar, não darmos prioridade ao Senhor que nos salvou com sua graça, a gente, como o povo aqui, experimenta um descontentamento. A doutrina do contentamento desaparece da nossa vida, e experimentamos um descontentamento. Semeia-se muito, colhe pouco, come, mas não farta, bebe, mas não sacia, veste, mas não esquenta, não aquece. E na versão King James diz que você se veste, se aquece, mas não é confortável. Ou coisa ruim é vestir uma roupa que não é confortável. É o trem de ruim, irmãos. Você anda, não está legal. Você senta, não está legal. Você dorme, não está legal. Uma roupa desconfortável, é terrível. Você tem que tirar, irmão. Não importa a etiqueta da bicha, tira. Não é confortável. O povo não estava contente. O povo fazia, não trazia alegria. Eles faziam o que não é necessariamente pecado, plantar, colher e tal. Mas não há contentamento se Deus não for prioridade. Não há desfrute de Deus, não há desfrute da presença de Deus, não há desfrute da sua graça quando Ele não é o primeiro lugar. Você pode dizer amém? Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Como é gostoso, né? Você sentar perto de uma pessoa bacana, legal, uma pessoa que conversa bacana, tem um papo bom, né? Que tem as pessoas que não tem um papo legal, né? Você lembra dele, ele dá azia e má digestão, tão ruim que o cara é, né? Mas tem umas pessoas que você paga para estar perto delas, e se você não está, você fica até sentido depois, você vai embora, poxa vida, eu perdi a presença dele, ele passou aqui, mas não deu para ficar, não deu para desfrutar. Irmãos, é isso, o povo não desfrutava da presença de Deus, do que é Deus, da alegria de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, da companhia de Deus. Aleluia! Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia! Meus irmãos, estar numa igreja, estar na vida cristã e não ter desfrute da pessoa de Deus é uma coisa, não é, que não dá legal, não combina isso aí. Tem que haver um desfrute, tem que ter um desfrute, aleluia, da presença de Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. E esse texto também revela, por falta dessa prioridade, gera um descontentamento. E esse descontentamento, irmãos, é possível sim. É possível ter todo o conforto, é possível ter tudo do bom e do melhor e ao mesmo tempo não estar contente. Por quê? Porque só Deus, só Jesus pode plenamente, aleluia, satisfazer a minha vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer você, nem o esposo, nem a esposa, nem o filho, nem neto, irmão. Quem tem coisa boa é neto, né? Mas nem um neto, irmãos, mas nem um neto. Se tem uma pessoa que eu posso colocar nele toda a minha paixão, toda a minha devoção,
que vai me satisfazer plenamente é Deus, é Cristo, é o Senhor, é o seu propósito na minha vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Graças a Deus. Porque eu posso falhar, você pode falhar, Ele nunca vai falhar. Será que eu estou falando com alguém nessa noite cuja prioridade não é Deus? Cuja agenda não é Deus? As soluções de Deus, irmãos, estão naquela frase que nós gostamos, né? O presbiteriano gosta, o fim principal, até escrevi aqui, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é verdade, né? Pelo menos no papel, na confissão decimista é verdade. Mas, meus irmãos, isso precisa ser real na nossa vida. Gozá-lo para sempre, ter Deus como prioridade na nossa vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Pense nisso, irmãos. Posto isso, qual foi a resposta do profeta? O que é a história? O que é esse texto sagrado? O que o Espírito Santo está falando aqui? A primeira resposta de Deus para eles voltarem aos propósitos do Senhor, voltar a ter Deus como prioridade, ter uma vida de desfrute da pessoa de Deus, é o temor ao Senhor. Diz o texto no verso 2, o temor do Senhor, e o povo temeu a Deus, e o povo temeu a Deus e voltou a fazer a obra, voltou ao propósito original. Nós voltamos para reconstruir a casa de Deus, a obra de Deus. Esse era o propósito para eles. Meus irmãos, satisfação só é encontrada, repito, na realização dos propósitos de Deus para a minha vida. Se você estiver vivendo fora desse propósito, não haverá satisfação. E temor a Deus na história de Ageu, temor a Deus nesse texto, nessa história, nessa narrativa, temor aqui é cumprir o propósito de Deus, voltar ao propósito de Deus. Mais do que prestar culto, mais que construir um lugar de culto, o temor é aquilo que nos leva a realizar os propósitos de Deus, e isso trará felicidade à minha alma, aleluia. A minha alma descansa no Senhor quando ela vive os propósitos de Deus. Quanta alma agitada na igreja, tem um povo agitado na igreja, irmãos, um povo agitado demais, irmãos. Às vezes eu fico olhando assim, eu falei, onde esse irmão vai parar, não é? Esse irmão, onde ele vai parar desse jeito, não é? Você já olhou para alguém assim, fica assim, olhando para ele assim, se fica onde esse camarada vai parar. E eu não sei onde vai parar não, meus irmãos. São gente sem propósito, irmãos. Fica aí. E quem fica muito sem propósito, não tem um propósito definido, não sabe o que quer, não vive o propósito de Deus coletivo como corpo e pessoal, vive essa situação que Ageu viveu, essa situação de comparação. O templo que estava sendo construído, diz o texto, era bem menor do que o templo de Salomão, evidentemente, longe da glória do templo anterior, longe. Era um templo que estava com bem menos recursos, mas era o propósito, irmãos. Quando eu temo a Deus, quando eu temo o Senhor, eu não tenho essa coisa de ficar comparando, eu não me comparo com ninguém. Se Deus está usando lá, que use lá e que me use aqui. Que o de lá cumpra o propósito e que eu cumpra o meu. Tem esse espírito de comparação. Fazemos o que fazemos por propósito de Deus, seja grande ou pequeno, é o temor ao Senhor, aleluia, que agrada a Deus e que traz satisfação para a minha alma. Você pode dizer amém? Aleluia. Faz, irmãos, o que Deus está colocando no seu coração. Viva os propósitos de Deus. Fico olhando os outros por aí, não. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, irmãos. Cuidar da minha já está difícil, irmãos. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Isto vai te trazer alegria, contentamento
e vai evitar que a sua alma, que o seu coração te traga esse mal terrível que é a comparação. Segunda coisa que o profeta dá para Israel melhorar, colocar Deus em primeiro lugar, é dizer para Israel o seguinte: a minha presença está com vocês. Capítulo 2, de 4 a 7. É acreditar na presença do Senhor, diz o texto, segundo a aliança que fiz convosco quando saísse do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, não temais. Meus irmãos, isto é muito importante para a nossa vida. É a segunda resposta. Acredite que a presença do Senhor está com você. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Meus irmãos, Deus é fiel à sua aliança. Ele fez uma aliança conosco, fez com Israel, fez com a igreja. O Senhor está no nosso meio, aleluia. O Espírito do Senhor está no nosso meio. Diz o texto: não temas. Deus não quebra a aliança, Deus não quebra a sua aliança. Deus renova a sua aliança conosco, mas Ele não quebra. Que fiz convosco quando saísse do Egito, e o meu espírito habita no meio de vocês. Eu estou com vocês, eu habito no meio de vocês. Porque Israel estava numa situação muito difícil, os samaritanos perseguindo, o templo pequeno, ficava aquele negócio de comparar, e então parece que o que pode fortalecer uma alma assim? O que pode fortalecer um povo assim? Mensagem positiva até ajuda. Até ajuda, pelo menos por um tempo. Enche a bexiga, né, irmão? Pelo menos enche a bexiga. Mas a bexiga vaza, com o tempo puxa tudo. Agora, se o Espírito Santo estiver dentro de nós, trabalhando em nós, irmãos, se nós acreditarmos, para colocar Deus em primeiro lugar, é acreditar na sua presença e no poder do seu Espírito Santo, aleluia. Nós vamos para frente, nós vamos conseguir. Minha aliança que eu fiz convosco quando saísse do Egito. Quando o povo saiu do Egito, diz o livro de Êxodo 13, 22, que a nuvem não se afastava, a nuvem não se afastava, a coluna de fogo, nem de dia nem de noite, era uma só, de dia era de um jeito, à noite era de outro, era uma coluna só, e todos enxergavam. Se tem uma coisa que a igreja pode enxergar, é a presença de Deus no meio dela. É uma visão que todos podem ter. Você pode dizer amém, aleluia. Eu não quero visão que eu não possa ver, eu não quero visão que eu não possa entender, eu não quero visão que me confunda. Eu quero uma visão que me clareça, que esclareça, que me ilumine, que me dê um rumo, gente. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. A coluna de nuvem era vista por todos. Deus guia o seu povo em tempos difíceis. Deus sempre esteve com o seu povo. Deus está com você. Se alguém aqui nessa noite que não está muito bom, não está legal, falta a presença. Uma presença que você vê, uma presença que você sabe que está ali, uma presença que você olha e vê, uma presença que você percebe, uma presença real, autêntica, que está aí. Está aí. Esse é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. Temor nos traz aos propósitos, livra-nos das comparações, e a presença do Senhor traz esse poder, traz essa direção, traz essa segurança, e diz o texto, nos livra do medo, nos livra do medo. E para terminar, meus irmãos, a terceira resposta do profeta, desse livro do profeta Ageu, a terceira resposta, capítulo 2, versos 7 e 8, diz assim, que Deus iria abalar as nações,
e as coisas preciosas das nações virão para vocês terminarem a obra. E diz o verso 8: porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. 48 anos, que venha outros anos, porque o nosso Deus tudo possui. Você pode dizer amém? Aleluia. O nosso Deus tudo possui, tudo possui. É do nosso Deus todas as coisas, e Ele pode operar a nosso favor. Ele pode usar os de dentro e os de fora, porque tudo é dele, aleluia, para que a sua obra aconteça, para que as coisas caminhem. No capítulo 6, versículo 8 de Esdras, que é o contemporâneo, diz assim: que os mesmos povos que se opuseram à construção do templo receberam ordem do rei Dario para pagar toda a construção. Toda a construção. Por quê? Porque o nosso Deus é dono de todas as coisas. Essa é uma palavra para nós nesses dias. Essa é uma palavra de Deus para você, irmãos. Aleluia, bendito seja o Senhor. E esses recursos estão aí, às vezes bem perto de nós, às vezes até nas nossas mãos, e somos chamados para abençoar. Somos chamados para usar aquilo que Deus nos deu, para abençoar a nossa família, abençoar a igreja, abençoar os que estão ao nosso redor. Somos mordomos do Senhor. Do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, do Senhor são as coisas preciosas das nações, as riquezas das nações. Cada nação se destaca tendo uma riqueza. Só o Brasil que tem bastante, né? Por isso que o povo fica de olho nesse país, né, irmão? Mas, irmão, cada país tem a sua riqueza, mas tudo é de Deus, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Isso traz alegria para a gente, isso traz contentamento, quando a gente passa também a entender que, meus irmãos, eu posso ser a resposta, eu posso ser o meio para Deus abençoar a sua igreja, abençoar a sua obra, abençoar a família, abençoar os que vivem comigo ao meu redor, da família da fé ou não. Clemente de Alexandria do Egito, um personagem da história da igreja, ele diz que a riqueza que não está a serviço é injusta. A riqueza que não está a serviço, que não serve, que não gera, não é justa. É uma coisa para se pensar. Mas Deus está dizendo para esse povo que precisava dessa palavra. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós que precisamos dessa palavra. Ele é o dono de todas as coisas, aleluia. E eu posso ser mordomo também dessas coisas, para abençoar aonde eu estou, aonde Deus me plantou, aonde Deus me colocou. Eu posso servir, eu posso abençoar, eu posso atingir, aleluia. Eu posso colocar aquilo que eu tenho a serviço, eu posso ministrar, eu posso doar, eu posso servir para a glória de Deus. Você pode dizer amém, meus irmãos? Isso é ser diácono, isso é ser uma igreja, isso é ser um crente, isso é entender o propósito diaconal da igreja. A palavra diaconia é muito grande, né? Tem um contexto histórico muito enorme, muito grande. E um dos significados históricos dessa palavra é que o diácono é um sujeito que, por livre vontade, espontânea vontade, ele ficava nas beiras das estradas, nos portos ou a portas da cidade, com uma plaquinha escrito diácono. Nos tempos bíblicos, no mundo antigo, havia fome de vez em quando, o pessoal tinha que sair do seu país, guerras e pestes. Então o pessoal viajava muito, andava muito, sem rumo, sem direção, sem lenço, sem documento, como diz por aí. Mas você andando, você chegava num país distante, tinha lá um sujeito com uma plaquinha diácono.
Diácono é uma palavra universal no mundo antigo. Todo mundo lia como aleluia. Aleluia é aleluia em qualquer lugar. Diácono também era. Aí você chegava num lugar distante, você descia do navio. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho nada. Deixei meu país, mexer minha terra, fugi do meu país por causa da fome, por causa da guerra, por causa da peste. E agora, o que vai acontecer comigo? Você descia, tinha um sujeitinho lá, diácono. Ele te acolhia, ele te levava para um lugar e te dava socorro, te dava alimento, te dava roupa e te sustentava, sem perguntar quem você era, o que você fazia, que etnia, que raça você era. Isso é ser diácono. Isso é servir, é botar o que temos a serviço da obra. Tudo é de Deus, evidentemente, mas eu posso ser um mordomo que serve. Que vocês sejam assim para a glória de Deus. Vocês podem dizer amém? Aleluia! Meus irmãos, espero ter sido útil hoje de manhã e agora. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor abençoe essa igreja, seus pastores e toda a sua liderança e todos os seus membros. Aleluia! Que nesse lugar não faltam pessoas que vivam o propósito de Deus. Que nesse lugar não falte pessoas que entendam que tudo é de Deus e que eu posso ser resposta de Deus. E que nesse lugar, nessa casa, os anos que faltam para o arrebatamento da igreja, não falte nesse lugar a presença do Senhor, o poder do Senhor prometido em aliança, que vos tirou do Egito, que vos tirou do pecado, o Espírito que habita em vós, que está em nós e que vai continuar conosco até o final. Você pode dizer amém? Aleluia! Que não falte sobre o lugar essas três coisas, e isto trará alegria aos nossos corações. Isto vai agradar o coração de Deus. Aleluia! Vai agradar o coração do nosso Deus. A obra foi terminada, a festa no livro de Ageu. O povo retorna aos propósitos, à festa. Deus abençoe vocês. Deus cuide de vocês, para a glória dele mesmo.